Eu elevo os meus olhos para o monte de Deus. Fala, meu jovem crente, como é que você tá? Eu espero que você esteja andando aí pelo caminho estreito, pela porta estreita, porque largo é o caminho e a porta da perdição, ok? Então vamos lá. Hoje eu quero trazer uma exposição aqui para vocês de um devocional que eu tive ontem e hoje pela manhã, a respeito do livro de Atos, capítulo 4 e capítulo 5, tá? Aqui tem uma oração dos discípulos, Pedro, João, que eu vou expor para você, tá bom? Você já deve ter ouvido falar de uma passagem que tinha um paralítico ali à porta do templo e João e Pedro estavam indo orar e esse paralítico pede a ele prata, mas ele fala, Pedro fala a ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ou seja, Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas ele fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que é melhor, Receber uma moeda de prata ou receber uma cura? Não vou nem responder, é uma pergunta retórica. Eu duvido que você escolheria a prata. Eu preferia 100% receber um milagre ali, tá? Então, Pedro e João estavam indo orar e se depara com esse paralítico ali à porta do templo e cura ele em nome de Jesus. E por conta disso, ele vai preso, Os principais ali, os sacerdotes, os saduceus, os escribas ali, Caifás, Anás, prende Pedro e depois no dia seguinte leva para interrogar eles, para conversar. E nesse processo de conversa, eles tentam proibir Pedro e João e os discípulos de pregar em nome de Jesus. Ou seja, ali vocês sabem que começa uma perseguição aos cristãos e tenta impedir a todo custo que eles propagassem o nome de Jesus, os feitos de Jesus, tá? Aí tem uma resposta aqui no capítulo 4, versículo 19, que fala assim: respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, Pedro e João falam, julgar isso diante de Deus, se é lícito ouvir a voz ou ouvir a Deus, obedecer a vocês ou obedecer a Deus. É claro que nós iremos obedecer a Deus, é claro que nós vamos continuar falando do que vimos e ouvimos, ou seja, vai continuar falando do Evangelho, dos milagres feitos por Jesus, da obra de Jesus, da ressurreição de Jesus, tá? Porque isso era o que mais os saduceus, os sacerdotes, aqueles religiosos ali, temia, porque era a ressurreição de Jesus, tá? Isso eles temiam muito. Pedro e João voltando, eu vou ler aqui, o 23, e soltos, eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo ele isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram... Gente, essa aqui é a exposição da oração que eu falei para vocês no começo, tá? Eu vou expor essa oração aqui, Ou seja, unânimes levantaram a voz e disseram ao Senhor. Ou seja, isso aqui é uma oração. Várias pessoas ali, em unânimes, em um conjunto de oração, igual fazemos nas igrejas ou na célula em casa, eles levantaram a voz, eles começaram a orar a Deus a respeito do que disseram os sacerdotes a ele, do que os sacerdotes advertiram eles, tá? Então vamos lá, continuando a leitura. E ouvindo ele isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles. Ele já começa aqui, adorando a Deus, exaltando o nome de Deus, falando a Deus dos seus feitos. Deus fez tudo, o céu, a terra e tudo o que há nele. Ou seja, Deus é o Todo-Poderoso. Isso é uma exaltação a Deus. Que dissestes pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos? Pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma
contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, ele está colocando a causa aqui diante de Deus. Tá? Ele está aqui colocando a causa dele diante de Deus, o que aconteceu. Que a gente possamos pegar isso de exemplo para nossas vidas, tá? Porque verdadeiramente contra o seu teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer, certo? Né? Está falando aqui da crucificação de Jesus, tá? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos sacerdotes, do povo da lei, que prenderam eles, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia. Olha só essa oração, gente. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que fale com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho, Jesus. Gente, isso aqui é uma oração de uma pessoa, de pessoas que está com o coração alinhado com um propósito e a vontade de Deus. Não tem como. Eles foram presos por curar uma pessoa deficiente. Era para eles ficar bravos, era para eles ficar irados, mas eles se maravilharam por se acharem dignos de serem castigados pelo nome de Jesus. E outra, o sacerdote, não estava ali brigando contra João, não estava brigando contra Pedro, estava lutando, brigando contra Deus. É a vontade de Deus que ele estava exercendo. Ele está exercendo aquilo que Jesus mandou, ordenou para eles fazer, que era levar, espalhar o evangelho, espalhar os feitos de Jesus Cristo, curar os enfermos. E era isso que eles estavam fazendo, e eles foram presos, né? E foram advertidos a não falar mais no nome de Jesus, a não pregar mais sobre Jesus, sobre a sua ressurreição. E eles podiam orar para que Deus consumisse aquele povo, para que Deus matasse aquele povo, mas não, ele ora para que Deus, né, derrama sobre eles, sobre os seus servos, mais ousadia para pregar a palavra de Deus, para curar os enfermos, para impor as mãos e curar, né, e fazer sinais e prodígios pelo nome de Jesus. Cara, isso é uma oração de pessoas que estão conectadas com Deus, que está com o coração alinhado com a vontade de Deus. Cara, o que eu falar diante disso? A prova viva de que as orações é ouvida mais rápido quando ela está alinhada com o propósito, com a vontade do Senhor, para vocês verem que ela foi ouvida de imediato. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Gente, isso aqui é o verso 31, eu li do 24 ao 31. Cara, aqui a resposta foi de imediato, eles foram cheios do Espírito Santo e aquele lugar ali se moveu, e eles pregavam a palavra do Senhor com mais ousadia ainda, ou seja, a causa, ele colocaram a causa diante de Deus, né? E era da vontade de Deus, porque aqui a gente viu uma oração de um coração, de uma mente alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Ele não pediu nada para si, ele não pediu ele não pediu para que Deus, né, fizesse justiça por ele. Ele não pediu para que Deusisse e matasse os sacerdotes, ele não pediu para que Deus punisse os sacerdotes, para que Deus punisse aqueles que mataram Jesus. Ele não pediu nada disso, ele não pediu para Deus se vingar por ele ou para Deus se vingar pelo próprio Deus. Porque quando você, meu irmão, você vai lá criticar um crente que está pregando a palavra de Deus, quando você vem aqui nos comentários falar que crente, que é isso, crente é aquilo, né? Que você vem julgar a obra do Senhor, quando você vem julgar o que eu estou fazendo, cara, eu lamento, você não está brigando, você não está comprando uma luta minha, você não está brigando contra eu, cara, você está brigando contra o próprio Deus. Então é isso, gente, preste muita atenção. Eu vou interromper um pouco aqui, eu vou abrir um questionamento, a questão disso, para vocês
terem muito cuidado, vocês que não é cristão, e até mesmo alguns cristãos, terem muito cuidado quando vocês for questionar a obra de Deus, quando você for questionar um pastor que está pregando aí a volta de Jesus, quando está falando de Jesus, quando está pregando os sinais da volta de Jesus, os sinais no céu, os sinais no templo, os sinais de Israel, e em todo lugar do mundo, e vocês vão lá comentar, esculachar e falar que crente é isso, que crente é aquilo, que crente é doente, que crente é fanático, que crente como é que fala? Pessimista, né? E cuidado com isso, porque você não está brigando contra a pessoa que está lá pregando, você não está brigando contra eu, ou contra o pastor fulano de tal, contra o pregador fulano de tal, você está brigando contra Deus, você está comprando uma briga que não é minha, não é sua, é uma briga de Deus. Então, muito cuidado, né? Reflete aqui no que eu falei, né? Pedro colocou a causa diante de Deus e a oração dele foi ouvida na hora, porque ele pediu algo que não fosse pessoal, mas algo que fosse coletivo e que já era da vontade de Deus e foi ouvido de imediato, que foi para que eles e os demais ali fossem cheios de ousadia para pregar a palavra, para fazer sinais de maravilha e curar pessoas. Isso é extraordinário, gente. Extraordinário. E hoje a gente vê, né, dentro das igrejas, né, dentro dos movimentos que fizemos e fazemos, tá? A gente orando, pessoas impondo as mãos e pedindo para que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo, mas com qual objetivo? Puro egoísmo. Viemos uma multidão de pessoas, multidão de jovens lá na frente do culto. Quando o pastor, quando o pregador ali fala, quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer receber o Espírito Santo de Deus, vem aqui na frente que eu vou orar. E muitos querem ser cheios, muitos querem falar em língua apenas por egoísmo, apenas para sobressair, para dizer que é o maior ali entre algumas pessoas, apenas para dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu falo isso, eu falo aquilo, e não tem um propósito, não tem um objetivo de edificação, de um coração alinhado com as vontades de Deus, mas sim um coração carnal, um coração que está cheio de más intenções, que quer aquilo ali só para aparecer ou para sobrepor sobre as outras pessoas e dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus, que é cheio da vontade do Senhor, que está com o coração alinhado com o coração de Deus, mas não está, porque se estivesse seria ouvido, porque se estivesse receberia o Espírito Santo desceria e seria cheio do Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu quero falar com vocês, quero tratar sobre essa oração. Queria expor essa oração de Pedro aqui e, cara, é extraordinário. Então, se você quer receber o Espírito Santo de Deus, se nós queremos receber o Espírito Santo de Deus, queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, a gente tem que ter um coração alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Para que eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus? Só para falar em línguas estranhas no culto e meu irmão do lado não entender nada? E ele se achar inferior que eu e eu me achar superior que ele? Só para eu fazer sinais, maravilhas para curar e meu irmão não? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre o porquê queremos, né, ser cheio do Espírito Santo. E há uma questão aqui para você ser cheio do Espírito Santo e que muitas pessoas às vezes não falam, que é a questão de obedecer. Olha o que Pedro fala aqui, né, no capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo Deus deu a quem obedece. Deus deu a quem obedece. Deus não vai conceder o Espírito Santo a quem não obedece. Então, se você quer o Espírito Santo, obedeça. Alinha-se com o Senhor. Alinha o seu coração, os seus pensamentos, as suas vontades com as vontades do Pai. E você será cheio do Espírito Santo. E você receberá o Espírito Santo. E a sua oração será ouvida de imediato, quando é para ser feito a obra de Deus. Amém? E não pedir coisas vãs, não pedir para que o Senhor ali te dê discernimento, te dê o Espírito Santo para ocasiões próprias, para coisas próprias, para vontade própria,
para só inflamar o seu egoísmo. Amém? Então, essa é a palavra do meu devocional de hoje. Eu agradeço a presença de vocês que ficaram até aqui. Eu vou pedir encarecidamente, se você puder se inscrever, curtir ou compartilhar essa palavra com outras pessoas, eu agradeço. Um forte abraço e fica com Deus. E não se esqueça de andar pelo caminho estreito e pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, ok? Então, é isso, meus amigos, meus irmãos, e muito obrigado por estar comigo até o final e tchau, tchau.